ataques em uma única noite. A ofensiva contra Berlim continuou durante o inverno de 43-44. O ataque mais contundente em meados de fevereiro causou sérios danos a muitas fábricas importantes, mas nem todos os ataques tiveram sucesso. Apesar dos esforços do grupo de exploração e do uso de complicadas técnicas de sinalização e contramedidas de rádio, os danos e a precisão dos bombardeios foram inferiores ao esperado. Foram realizados um total de 16 importantes ataques que incluíram mais de 9.000 saídas de bombardeiros antes que terminasse a Batalha de Berlim entre os dias 24 e 25 de março de 44. Ao contrário do que tinha acontecido na campanha de Hamburgo, as perdas britânicas foram significativas. Quase 600 bombardeiros foram abatidos e mais de 3.500 aviadores morreram ou desapareceram. Uma perda superior a 6%, claramente inaceitável. Uma semana depois, também ocorreram baixas de bombardeiros pesados durante um ataque sobre Nuremberg que não chegou a causar muitos danos. A Batalha de Berlim foi, na melhor das hipóteses, uma vitória limitada e, na pior, uma derrota do comando de bombardeiros. Apesar de ter destruído muitas casas, poucos danos foram causados às indústrias e não se atingiu o objetivo de desmoralizar a população alemã. A ofensiva noturna britânica contra a Alemanha foi temporariamente interrompida e o comando de bombardeiros centrou seus esforços na futura invasão da Europa. Durante vários meses antes do dia D, os bombardeiros pesados do Comando de Bombardeiros destruíram as defesas alemãs no norte da França. Realizaram também ataques estratégicos na zona de Pas-de-Calais e destruíram pontos chaves do sistema de estradas e ferrovias para evitar a chegada de reforços quando as forças invasoras tivessem desembarcado. Após os desembarques do dia D, a prioridade era consolidar a cabeça de praia e permitir que os aliados ganhassem território na França. Escoltados por caças, os bombardeiros pesados do Comando de Bombardeiros prestaram apoio aéreo tático para o avanço a partir da Normandia das tropas britânicas, canadenses e norte-americanas. A zona de Caen-Colombes sofreu um intenso bombardeio no dia 18 de julho. Na Operação Goodwood, foram lançadas quase 8.000 toneladas de bombas para romper a forte resistência alemã na Normandia. O Comando de Bombardeiros também atacou Peenemünde, na costa do Báltico, no nordeste da Alemanha. Ali estava localizado o principal centro de produção das bombas voadoras V1, que tinham começado a ser lançadas sobre Londres em meados de junho. Em julho, também foram destruídas algumas pistas de aterrissagem no norte da França.
Durante os últimos 8 meses da guerra, os objetivos estratégicos da Alemanha voltaram a ter prioridade. O sistema de comunicações alemão foi intensamente atacado em apoio às tropas aliadas que avançavam pelo norte da Europa. Mas foi a indústria petrolífera a que sofreu mais danos. Em 25 de outubro de 44, a fábrica de gasolina sintética de Hamburgo foi atacada por uma força de quase 250 bombardeiros que não sofreu nenhuma baixa. Também foram realizados intensos ataques noturnos, alguns dos quais envolvendo mais de 1000 bombardeiros. O complexo das indústrias Krupp foi atacado no final de outubro, seguido por Düsseldorf no começo de novembro. Durante a ofensiva do Comando de Bombardeiros, praticamente tinham sido utilizadas apenas bombas convencionais. Durante a última fase da guerra, foram utilizadas 2 bombas especiais de ataque com grande precisão. Estas bombas eram a Tallboy, com 5.000 quilos de explosivo, e a Grand Slam, com 9.000 quilos. Projetadas por Barnes Wallis, estas bombas foram desenvolvidas para atacar objetivos fortemente protegidos que até então permaneciam imunes aos ataques convencionais. Para levar estas bombas, foi desenvolvida uma versão especial do Lancaster, desprovida de todo o seu armamento tradicional, exceto a sua torreta posterior, e que tinha algumas modificações no compartimento de bombas. As Tallboy foram utilizadas operacionalmente pela primeira vez em finais de 44, quando os Lancaster atacaram com sucesso o navio de guerra alemão Tirpitz. Os 2 primeiros ataques causaram alguns danos. No terceiro e definitivo ataque, a 12 de novembro, 31 Lancaster atacaram e afundaram Tirpitz, que estava ancorado no fiorde de Tromsø. No princípio de 1945, foram escolhidos como objetivos os portos navais fortificados alemães. Lançada a partir de uma altitude média para que atingisse velocidade supersônica antes do impacto, a Tallboy contava com uma estrutura especialmente reforçada e uma grande energia cinética para penetrar o cimento em até 12 metros. Os embarcadouros de submarinos pequenos de Puttershafen foram os primeiros a sucumbir, assim como os de submarinos de Brest e ainda os de lanchas em Le Havre. Um dos últimos ataques noturnos do Comando de Bombardeiros causou uma séria controvérsia que não terminou com o fim da guerra. O ataque a Dresden para apoiar a ofensiva russa contra a Alemanha. Dresden era um centro ferroviário muito importante. Depois de ser bombardeada na noite de 13 de fevereiro, uma das cidades antigas e mais belas da Europa havia sido completamente devastada. As muitas estimativas avaliam o número de civis mortos entre 30 e 50 mil. A primeira utilização operacional da Grand Slam também destruiu um objetivo-chave de comunicações. Em 14 de março foi atacado o viaduto de Bielefeld, que ligava o Ruhr com ao centro da Alemanha.
Grande Slam, apelidada de Bomba Terremoto, derrubou 2 arcos. Cinco dias depois, foi a vez da ponte ferroviária de Ansberg, perto de Halle. Esta ponte era uma conexão vital para o transporte das forças alemãs que defendiam Ruhr, enquanto os aliados se preparavam para a ofensiva final. Desde o começo, o comando de bombardeiros havia crescido até se converter em uma força poderosa com um poder de ataque incomparável. Os seus esforços contribuíram para a vitória final contra a Alemanha. A destruição completa do Terceiro Reich implicou numa ofensiva noturna intensa, cuja eficácia final ainda causa polêmicas. Do que não há dúvidas é de que os bombardeiros britânicos causaram importantes danos às indústrias estratégicas alemãs à sua produção de petróleo. O custo pago pelo comando de bombardeiros no que se refere às perdas de bombardeiros e de vidas foi muito alto. 10.000 prisioneiros e mais de 55.000 mortos. 1/7 do total de mortos britânicos em todas as frentes. Pilotar em uma missão de bombardeio noturno exigia um tipo de dedicação muito especial. Com o sacrifício desses pilotos, a Alemanha foi derrotada.